Olá, eu sou o Rafael Fernandes do canal Dívida Express, especialista na gestão de passivos ajuizados, e no vídeo de hoje vamos falar de um tema crucial para a recuperação de créditos empresariais, a ação monitória. Se você já enfrentou dificuldade para cobrar uma dívida e não sabe como proceder quando tem um documento que comprova a dívida, mas que em regra não preenche os requisitos para se tornar um título executivo extrajudicial, esse vídeo é para você. Ao longo desse vídeo, nós vamos explorar em detalhes o que é uma ação monitória, como ela funciona e por que ela pode ser uma ferramenta poderosa para acelerar a recuperação de créditos. O nosso objetivo aqui é que ao final desse vídeo você compreenda claramente quando e como utilizar a ação monitória para maximizar as suas chances de sucesso em uma cobrança judicial. A ação monitória ela é uma ação judicial prevista ali nos artigos 700 a 702 do Código de Processo Civil Brasileiro, a Lei 13.105 de 2015. Ela foi criada para permitir que o credor, que possui uma prova escrita, mas que não tem força executiva, possa transformar esse documento em um título executivo judicial. Isso significa que, ao invés de passar por todo o processo de uma ação de cobrança ordinária, o credor pode obter uma decisão judicial de forma mais rápida, de forma célere e eficaz. Esse procedimento é especialmente útil em situações onde o credor tem um contrato, uma nota promissória sem assinatura ou mesmo e-mails e mensagens que comprovam a dívida, mas que não são considerados títulos executivos. A ação monitória oferece um caminho mais curto e direto para a obtenção de uma decisão judicial favorável, reduzindo o tempo e os custos envolvidos na recuperação dos seus créditos. Mas por que a ação monitória ela é tão importante? Isso é simples de responder. No mundo dos negócios, tempo é dinheiro e a celeridade oferecida pela ação monitória pode ser a diferença entre recuperar um crédito ou sofrer um prejuízo significativo. Além disso, a flexibilidade dessa ação permite que credores, em diversas situações, possam buscar a recuperação judicial de valores devidos, mesmo quando não possuem formalmente um título executivo em mãos. Por exemplo, imagine que você realizou uma venda, prestou um serviço, mas o pagamento não foi feito conforme combinado. Você tem em mãos um contrato simples ou até mesmo uma troca de e-mails que comprova que houve um acordo entre as partes. Embora esses documentos não sejam os títulos executivos tecnicamente, eles podem ser suficientes, em conjunto, para embasar uma ação monitória e garantir que você possa recuperar o valor devido. Nesse vídeo, nós vamos abordar os seguintes pontos sobre a ação monitória. Primeiro, vamos definir o que é uma ação monitória e explicar em que situações ela é aplicável. Depois, nós discutiremos suas características principais, incluindo a celeridade do processo e a flexibilidade de apresentação de provas. Vamos falar também sobre os documentos necessários e como organizar e preparar a sua petição inicial de forma eficaz. Em seguida, nós vamos detalhar as etapas do processo judicial da ação monitória, desde a petição inicial até a fase final do cumprimento de sentença. Também vamos comparar a ação monitória com outras ações de cobrança, como a ação ordinária e a execução, para que você saiba exatamente quando optar por cada uma delas. Finalmente, vamos abordar as possíveis defesas que o devedor pode apresentar e como o cumprimento de sentença é realizado após a decisão judicial. Ao final, faremos um resumo dos principais pontos e daremos dicas práticas para que você possa utilizar a ação monitória de forma eficaz dentro do corpo jurídico da sua empresa. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora, ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos vídeos sobre a gestão de passivos judiciais e outras dicas essenciais para manter a saúde financeira da sua empresa. Vamos começar. Você deve estar se perguntando, mas o que é uma ação monitória? A ação monitória é um procedimento especial previsto no Código de Processo Civil Brasileiro, CPC, especificamente ali nos artigos 700 a 702. Ela foi concebida para oferecer ao credor uma forma mais rápida e eficiente de cobrar uma dívida quando ele possui prova escrita, que embora não tenha a força de um título executivo, já é suficiente para demonstrar a existência da obrigação de pagamento.
Basicamente, a ação monitória serve como um meio termo entre uma ação de cobrança comum e a ação de execução. Enquanto na ação de cobrança o credor precisa passar por todas as etapas processuais para que o juiz reconheça a existência da dívida e só então obtém uma sentença que o autorize a cobrar, entrar com cumprimento de sentença, na ação de execução o credor já parte de um título executivo, de forma mais célere, e na ação monitória o credor pode transformar o documento que não preenche aqueles requisitos, como um contrato sem testemunhas ou um cheque prescrito, em um título executivo judicial. O que se busca ali é reconhecer a executividade daqueles documentos. A principal característica da ação monitória é a necessidade que o credor tem de possuir uma prova escrita da dívida. Essa prova pode ser um contrato particular, ainda que não tenha sido assinado pelas testemunhas, ou uma nota promissória, mesmo que já vencida, um cheque prescrito, uma comunicação eletrônica, documentos assinados, qualquer indício de prova que possa comprovar que houve um lastro negocial ou um acordo existente entre as partes, demonstrando de forma cabal a dívida. De acordo com o artigo 700 do CPC, a prova escrita pode até mesmo ser prova oral documentada previamente, o que amplia ainda mais as possibilidades de utilização da ação monitória. Essa flexibilidade é que torna a ação monitória uma ferramenta tão poderosa para os credores, permitindo que eles busquem o reconhecimento judicial da dívida, mesmo quando não possui um título executivo formal. A ação monitória, ela tem como finalidade principal permitir que o credor obtenha um título executivo judicial de forma célere. Ao ingressar com a ação, o credor solicita ao juiz que seja expedido um mandado monitório, ordenando ao devedor que pague a dívida ou entregue o bem objeto da obrigação no prazo de 15 dias. Se o devedor não contestar a ação ou não cumprir ordem, o mandado monitório se converte automaticamente em um título executivo judicial, permitindo ao credor prosseguir com a execução da dívida. Essa transformação de um simples documento em um título executivo judicial é o que confere à ação monitória o seu caráter especial e a diferencia de outras ações, como por exemplo a ação de cobrança. O credor, ao obter um título executivo, pode então requerer medidas executivas, como a penhora de bens, para garantir o pagamento da dívida. A ação monitória ela é particularmente adequada em situações onde o credor possui uma prova da dívida, mas essa prova, ainda assim, não tem força executiva suficiente. Contratos informais, como nós já abordamos, se você firmou um contrato de prestação de serviço com o cliente, mas esse contrato foi assinado apenas por uma das partes envolvidas, mas que você mandou por e-mail, tem esses registros, ou testemunhas podem corroborar as suas alegações. Se o cliente não pagar por esse serviço, este contrato, ele sim pode ser usado como base documental e probatória para a ação monitória. Notas promissórias e cheques prescritos, vencidos, também já perderam a sua força executiva, mas também podem servir como documento, laço documental sobre a relação negocial das partes para fins de ação monitória. Tá certo? Mensagens eletrônicas, em muitos negócios, os acordos são firmados por plataformas digitais, e-mails, aplicativos, softwares, e esses acordos, se eles forem claros o suficientes e indicarem uma obrigação de pagamento, sim, eles podem ser usados como prova escrita em uma ação monitória. A grande vantagem da ação monitória é a celeridade em comparação com uma ação de cobrança comum, ao permitir que o juiz emita um mandato logo no início do processo. O legislador buscou, de uma certa forma, acelerar a realização do direito do credor, reduzindo o tempo necessário para transformar a dívida em um título executivo judicial. Isso desestimula defesas infundadas ou protelatórias por parte do devedor, que tem um prazo mais curto para contestar a ação. Além disso, o custo processual da ação monitória tende a ser menor, justamente porque o procedimento é mais rápido, menos oneroso do que uma ação de cobrança ordinária. Segue o rito ordinário. Para o credor, isso significa uma recuperação de crédito mais eficaz, com menores custos judiciais, com impacto financeiro menor para a sua empresa. A ação monitória se destaca ainda no sistema jurídico brasileiro como um procedimento especial que visa a celeridade, a eficiência na cobrança das dívidas. Entre suas principais características,
nós podemos destacar, como já fizemos, a flexibilidade da prova documental, a possibilidade de obtenção rápida de um título executivo judicial, a celeridade do processo, que a torna uma ferramenta atrativa e poderosa para os credores que desejam evitar trâmites judiciais mais demorados do que de uma ação de cobrança ordinária. Uma das características mais marcantes da ação monitória é, sem dúvida, a sua celeridade. O processo monitório, o procedimento monitório, ele é desenhado para ser mais rápido do que ações de cobrança convencionais. Isso ocorre porque, ao entrar com a ação, o credor já apresenta uma prova escrita que demonstra de forma cabal a existência da dívida e que permite ao juiz, de forma sumária, emitir um mandado. E esse mandado ordena ao devedor que pague a dívida ou que apresente sua defesa em um prazo, geralmente de 15 dias. Se o devedor não contestar ou não apresentar o embargo submonitório, se transforma automaticamente com a decisão judicial em um título executivo judicial, partindo-se diretamente para um procedimento de execução, de cumprimento de sentença. Esse processo reduz de forma significativa o tempo necessário para que o credor obtenha uma decisão judicial favorável e a satisfação do seu crédito, se formos comparar com o rito ordinário de uma ação de cobrança. A ação monitória ela é extremamente flexível em termos de provas documentais, ou o que a difere da execução, que exige o título executivo extrajudicial. A ação monitória ela pode ser baseada em qualquer documento que demonstre, que evidencia a existência da dívida, mesmo que este documento não tenha propriamente a força executiva. Por exemplo, como nós já falamos, contratos particulares não assinados por testemunhas, notas promissórias que já perderam sua força, qualquer título executivo que já tenha prescrito ou perdido sua força, se tiver mais provas para corroborar a existência da dívida e a existência da obrigação, esses documentos formais podem sim embasar a ação monitória, tratando-se aí de elementos que demonstrem de forma inequívoca a existência de uma obrigação de pagamento. Essa flexibilidade permite que o credor utilize uma ampla gama e variedade de documentos para fundamentar a sua ação, o que não seria possível, por sua vez, numa ação de execução, onde tem uma rigidez na exigência do título executivo e que limita as opções do credor. Na ação monitória, a principal exigência é que a prova seja escrita, podendo ser inclusive um documento inicialmente que foi elaborado no intuito de ser um título ou um contrato entre as partes, mas que não foi consolidado por elas, mas ainda assim evidencia de certa forma a dívida. Uma das grandes vantagens da ação monitória é que, se o devedor não contestar a ação dentro do prazo estipulado, o mandado monitório já se converte automaticamente em um título executivo judicial. Isso ocorre sem a necessidade de uma audiência ou de demais delongas aí, discussões jurídicas, ou seja, rapidamente passa-se a fase de satisfação do crédito, onde as medidas como as penhoras de bens podem ser adotadas para garantir o pagamento da dívida. Essa transformação automática do processo torna o procedimento monitório extremamente eficiente, pois elimina etapas intermediárias que outros tipos de ações prolongariam sim o tempo do processo. Além disso, o fato do mandado monitório se converter no título executivo ainda confere ao credor uma posição de vantagem estratégica significativa, pois ele passa a ter em mãos um documento com força para exigir a execução da dívida de forma praticamente imediata. Outra característica muito importante da ação monitória é a possibilidade do devedor apresentar os embargos monitórios como forma de defesa. Os embargos monitórios, nós já falamos um pouco dele, eles funcionam de maneira semelhante a uma contestação em um processo comum. O devedor ele pode alegar que a dívida não existe, que já foi paga ou foi paga em parte, ou que ainda há algum erro no valor cobrado ali ou exposto pelo credor. Além disso, ele pode questionar a validade e licitude do documento apresentado pelo credor como prova da dívida. No entanto, a oposição dos embargos suspende a eficácia do mandado monitório até que o juiz decida sobre eles. Isso significa que, enquanto o juiz analisa os embargos, a transformação do mandado em um título executivo ela fica sobrestada, fica suspensa. E se os embargos forem aceitos, o processo monitório pode ser extinto ou ainda pode ter o seu valor ajustado. Por outro lado, se for rejeitado, o título executivo judicial ele é constituído de pleno direito e o processo prossegue para a fase de satisfação e de cumprimento com as medidas de penhora a serem expedidas. É importante destacar que a ação
monitória, ela ainda está sujeita a prazos prescricionais específicos, conforme está lá no Código Civil. O prazo para o ajuizamento de uma ação monitória é de 5 anos, contados a partir da data em que a dívida se tornou exigível, e esse prazo é fundamental para que o credor não perca o direito de cobrar a sua dívida judicialmente. Além disso, o prazo para que os devedores apresentem seus embargos monitórios também é relativamente curto, geralmente 15 dias a partir da citação. E esse prazo reduzido pressiona o devedor a agir rapidamente, seja para pagar a dívida, seja para apresentar uma defesa bem fundamentada. Finalmente, a ação monitória tende a ser menos custosa do que outras formas de cobrança ou de persecução de satisfação de créditos na via judicial, devido à sua celeridade e ao menor número de etapas processuais. Isso para o credor significa que a recuperação de crédito torna-se potencialmente mais eficiente e ainda mais barata. O encurtamento desse procedimento judicial não só beneficia o credor com uma resolução mais rápida, mas também pode ser um incentivo para que o devedor resolva de forma definitiva a dívida sem prolongar o processo de forma desnecessária. A base para uma ação monitória bem-sucedida é a documentação que comprove a existência da dívida. Uma ação monitória se apoia em uma prova escrita que, embora não tenha a força executiva, deve-se evidenciar de forma cabal a obrigação do devedor, e é crucial que o credor reúna todos os documentos pertinentes antes de ingressar com essa ação, com uma consultoria jurídica adequada. A qualidade e a clareza dos documentos apresentados podem sim determinar o sucesso ou não dessa ação. Os documentos necessários para uma ação monitória podem variar de acordo com a natureza da dívida, mas na maioria dos casos, são documentos comuns que incluem contratos particulares que não foram formalizados devidamente, títulos executivos vencidos ou demais documentos ou provas escritas que demonstrem de forma satisfatória a relação do lastro negocial das partes. Se não houver prova escrita suficiente ou de forma robusta, aconselha-se sempre a buscar a ação de cobrança, o rito ordinário, que apesar de ser mais longo, mais demorado, ele permite maior flexibilidade ainda, tá certo? Notas promissórias também podem ser utilizadas, cheques prescritos, qualquer título, título extrajudicial que tenha perdido a sua validade ou que não preencha por algum motivo os requisitos legais. Os títulos executivos extrajudiciais, eles são previstos em lei e eles têm requisitos exigidos por lei, formalidades exigidas por lei. Toda vez que não se preenche todas as formalidades, ele não pode ser executado. Por isso, recomenda-se sempre utilizar-se da via monitória para a busca da satisfação dos créditos que estão firmados em títulos executivos extrajudiciais que já não preenchem por algum motivo os requisitos exigidos pela legislação brasileira para dar-lhes a força executiva, tá certo? Documentos importantes ainda que devem ser juntados ao processo: todos os documentos de identificação, tanto do credor quanto do devedor, RG, CPF, o CNPJ, estatuto ou contrato social da empresa, comprovantes de endereços, documentos diversos que demonstrem de forma correta cada uma das partes e as suas qualificações devem sim ser juntados ao processo. Deve ser juntado ao processo também os comprovantes de tentativa de cobrança extrajudicial. É de bom tom, é oportuno que se dê a oportunidade, a que se dê aí uma via de solução antes de se ingressar na justiça, antes de recorrer ao Poder Judiciário. Deve-se buscar resolver de forma amigável, notificando extrajudicialmente, seja por e-mail com aviso de recebimento, seja de forma por meio do cartório. Reunir todos esses documentos é apenas o primeiro passo para organizar de forma lógica aí, e garantir o sucesso da ação monitória. Isso facilita o entendimento do juízo, facilita a compreensão, deixa a ação mais organizada e preenche os requisitos legais exigidos também no Código de Processo Civil. Uma sequência lógica e cronológica do relato dos fatos, juntando estes documentos e fazendo menção a eles, também colabora de forma significativa para o sucesso dessa ação. Certo? Isso ajuda a contar toda a história da dívida, todo o lastro negocial de forma clara, de forma convincente, de forma técnica, numerar esses documentos, criar referências
né? Isso tudo colabora para a compreensão de quem, né, está do outro lado e que vai julgar a sua ação, tá certo? É importante então que você indique claramente qual é o número de cada documento que você está fazendo referência na sua petição inicial, a fim de facilitar a localização e verificação dessas provas pelo juiz. Ou seja, né, resumir, deixar um sumário de documentos, deixar toda a prova documental escrita bem organizada no processo, aumenta drasticamente o seu sucesso, né, a possibilidade de sucesso nessa ação, tá certo? A petição inicial é o documento que dá início ao processo, dá início à ação monitória. Então, é a manifestação mais importante que o advogado deve fazer e elaborar no processo é a petição inicial. Além de apresentar os fatos e as provas, né, a petição inicial ela precisa também estar bem estruturada e fundamentada, ser clara nos seus pedidos. E aqui estão elementos essenciais de uma petição inicial para que ela seja bem sucedida. A qualificação das partes, a especificação e a prova sobre a qualificação de cada uma delas, os documentos escritos que demonstrem ali o lastro negocial, contar de forma clara e precisa os fatos que levam o lastro negocial entre as partes, como elas formalizaram aquela negociação, em que circunstância, em qual data, quais foram os valores acordados, os juros e correções e eventuais multas, tudo isso tem que estar de alguma forma prevista de maneira escrita entre as partes, tá certo? Pode-se também demonstrar por meio de testemunhas, mas lembrando que a testemunha tem uma certa fragilidade probatória, razão pela qual prefere-se, até por exigência dos artigos 700 e seguintes do CPC, que se tenha prova escrita da relação negocial de forma robusta, né, a fim de se aferir que existe uma obrigação de pagar da parte, tá certo? Os pedidos devem ser claros, devem estar bem ali estruturados em sintonia com os fundamentos que foram lançados e deve contemplar também o pagamento de juros, correções monetárias, honorários advocatícios, caso não se cumpra voluntariamente pelo devedor a obrigação de pagar. Ao preparar essa inicial é importante estar atento a todos esses cuidados, todos esses elementos para evitar problemas maiores, tá certo? Importante também verificar os prazos. Nós já dissemos aqui que o prazo prescricional é de 5 anos. É importante, muito importante, verificar o prazo em específico, tá? Verificar quando foi realizado o negócio, firmado o laço negocial, quando venciam as parcelas e verificar se a ação está em tempo. Outro elemento, a notificação prévia para a constituição em mora. O que é a constituição em mora? É o momento em que você dá ciência à parte contrária da existência daquela dívida, oportunizando a ela um prazo razoável para que venha a quitar. Se ela não quitar, somente assim você tem o direito de se socorrer ao Poder Judiciário para exigir que o Estado, né, o poder dever do Estado, a jurisdição, venha a prestar aí o serviço público, né, relevante, muito relevante, a nós jurisdicionados, de impor o pagamento da dívida, tá certo? É crucial que você faça a constituição em mora com a notificação prévia, tá certo? Vamos ver agora como funcionam as etapas, né, do processo judicial da ação monitória, passo a passo, não neste vídeo, mas no próximo vídeo, porque nós já estamos chegando no limite aí da nossa aula. Mas na próxima nós vamos ver o processo judicial da ação monitória, passo a passo, desde a citação até a fase final, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Inscrevam-se no nosso canal para que você venha a acompanhar e receber as notificações, ative o sininho para que você receba aí por e-mail, né, todas as informações quando a gente publicar novos vídeos aqui no nosso canal, porque o nosso intuito é trazer para vocês conhecimento de qualidade, conhecimento técnico, mas de uma forma clara, objetiva, para que você, empresário ou gestor financeiro de uma empresa, tenha um pouco de conhecimento sobre as ações, seja ação de cobrança, ação monitória,
ou a ação de execução e entenda e possa comunicar-se com o seu departamento jurídico de forma mais assertiva. Nós temos visto muitas ações sendo propostas de forma assodada, as pessoas preferindo ajuizar a execução sem ter os elementos necessários ou sem preencher as formalidades legais de um título executivo extrajudicial, e elas acabam perdendo essas ações. Nós somos especializados aqui nessa área, sempre apresentamos defesas em ações como essa, temos obtido decisões favoráveis cada vez em maior número, porque as pessoas não têm tido muita paciência em analisar tecnicamente qual é a melhor via processual, a via processual mais adequada. E aí, por meio de exceção de pré-executividade, a gente a gente consegue colocar fim a execuções que são propostas sem o preenchimento dos requisitos legais. Então é importante verificar se o título não preencheu os requisitos, via da monitória pode te socorrer, ou a ação de cobrança se você não tiver tantos elementos, tá certo? Espero que tenha gostado aí da nossa aula. Inscreva-se no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos, tá? E na segunda aula da ação monitória nós traremos o passo a passo do processo judicial da ação monitória. Meu nome é Rafael Fernandes, seja muito bem-vindo ao canal Dívida Express e até breve.